vez a oportunidade de dividir com todos, sobretudo comigo mesmo, os talentos que o Senhor Jesus nos oferece. Eu tenho uma série de slides para colocar aqui, mas eu vou preferir não fazer. Em algum momento eu passo alguma coisinha aqui. Porque às vezes nós nos valemos de muletas, no bom sentido da palavra. E o PowerPoint acaba virando uma muleta para a gente, às vezes, né? Fica ali a imagem, e aí um se acostuma a ler, e o outro se acostuma só a seguir, e acaba que o talento se desfaz no caminho. O talento da oratória, ou o talento do olhar no olho. Então eu vou tentar hoje usar melhor este talento. Tentarei não usar o talento de puxar a orelha. Eu tenho algumas informações para dar, mas eu vou me guardar. Senão vai virar lenda, e eu não quero virar uma lenda da Ana que puxa a orelha. Todo dia é um dia de oportunidade para nós melhorarmos, não é verdade? Os nossos defeitos, as nossas tendências. Mas hoje eu quero falar de uma história. A história que Jesus contava, as histórias que ele usava um método mais fácil de chegar até os ouvintes, os corações abertos, aqueles que ouvem, aqueles que veem, como diz a informação do Evangelho. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, assim, ele utilizava as parábolas. O que eram as parábolas? Eram histórias, né? Uma forma de história, mas num sentido profundo que nós podemos estudar uma parábola capaz um mês inteiro e não terminar de estudar. Ela é simples, por ela ser tão simples, ela é tão profunda. E a parábola de hoje é a parábola dos talentos, aonde Jesus diz: o mundo ou a transição planetária será como um senhor. Assim ele começa. Isso é como uma história de um senhor de uma fazenda. Então Jesus já coloca assim: isto é comparado a isso. Já no título, na primeira frase, a gente já entende que não é só a parábola em si, ela tem uma função. E Jesus diz: a transição planetária será como o Senhor, que entregando alguns talentos aos seus servos, ele usa a palavra servo, porque tem toda uma história, né, do passado, como é que na época se colocava, eram servos, eram escravos, eram serventes. Mas assim vai colocar. E a gente tem que entender o que a parábola diz, o quem é o servo, quem é o Senhor, o que é o talento. Então, o Senhor chegou a 3 servos e entregou a cada um número de talentos. Na época, o talento aqui, discriminado, era uma forma de moeda. O talento, no caso, na época, era um peso. Então, era um peso em valor. Então, era um peso. O talento é classificado como um peso. Preso em prata, preso em ouro, mas era um peso, uma forma de medida em peso. Então, esse Senhor entregou este peso de valores a 3 servos. Ao primeiro servo, ele deu 5 talentos. Ao segundo servo, ele deu 2 talentos. E ao último servo, ele deu 1 talento. Muito bem. Ele entregando esses talentos, foi. E cada um, com seu peso em talentos, tratou de trabalhar da melhor forma possível. Quando o Senhor voltou, ele quis prestar contas. E essa é uma outra informação importante. A prestação de contas. Na transição planetária de que Jesus nos referia. O primeiro que recebeu 5, entregou 10 talentos. O segundo entregou 4 talentos. E o último que recebeu 1 talento, entregou o mesmo talento.
E o Senhor disse: o que fizestes com o talento que eu te dei? Não, Senhor, como eu sei que tu eres um homem rígido, um Senhor rígido, por isso eu, com muito medo de perder o talento, o teu talento, eu enterrei. Eu fiz um buraco no chão, eu guardei numa caixa, eu fechei de certas formas que ninguém poderia pegar. Então aqui está. Tu me deste um talento, estou te entregando o teu talento. E o Senhor disse: servo infiel. E essa palavra fiel e infiel nós vamos falar depois. O que tu fizeste com o teu talento? Então, o que tu tinhas, eu vou te tirar e vou dar aos outros. Porque aquele que pensa que tem e guarda, esconde e não frutifica, também perderá. Então, o que essa palestra, o que essa parábola nos lembra? Dos talentos. Qual é o peso em talentos que nós recebemos? O professor Raul Teixeira diz que entre tantos talentos nós temos a inteligência. Olha aí, já não somos mais aquelas criaturas que não raciocinam. Já passamos desses reinos. Então, a estupidez, que é uma doença classificada psicológica, quando chamamos alguém de estúpido e de idiota, estamos dizendo que aquela pessoa tem um problema mental. Então, atenção quando julgar, apontar o dedo, você é um idiota. Então, você é um psiquiatra, porque entende muito bem das doenças mentais. Então, cuidado com o que fala. A inteligência é um talento imenso. Com a inteligência, nós modificamos o nosso ambiente, nós transformamos o nosso meio de trabalho, nós diversificamos as nossas amizades. Então, não usar este talento imenso é um desserviço à criação, à divindade. O professor Raul fala da saúde. Olha o talento. Aqui estamos aqui todo mundo com saúde. E aqueles que não têm saúde física, têm uma saúde emocional que até nos derruba a alma às vezes. Que são pessoas que a gente, ai meu Deus, como é que ele ou ela fica desse jeito, com essa condição? Mas a inteligência emocional, a inteligência espiritual supera aquela dificuldade física. Então, o que nós fazemos com a nossa inteligência da saúde? Ao começo da nossa reunião aqui, nós estávamos conversando sobre o teste da imigração, né? Falando dos receios, dos medos, será que o teste é assim, será que o teste é assado? Eu não vou fazer agora, eu vou estudar mais uns 200 anos, não é? Nós temos o talento da inteligência. Né? Então, ser inteligente também é usufruir dos recursos que a instituição do país nos oferece. Nós, enquanto imigrantes, temos a oportunidade de evoluir para uma situação migratória melhor. Usemos nossa inteligência, usemos este talento, colocamos essa meta em nossas vidas. Não tenhamos medo, enfrentemos as dificuldades de peito aberto, de coragem, porque nós temos o raciocínio. Deus nos entregou este talento. Não nos trouxe aqui de um outro país, de uma outra situação, do desligamento com a nossa família, à toa. Nós temos um propósito. E esse propósito é o quê? Utiliza os talentos que eu te dei. Eu te coloquei dentro de um avião, dentro de um carro, atravessei os desertos, fui pelo mar. Não importa, você chegou até aqui por algum motivo. Então, usar esse talento na inteligência. Eu tenho saúde, eu ando, eu falo, eu caminho. Então, eu vou pegar um livro a mais, eu vou ler um livro a mais, eu vou estudar aquelas 100 perguntas danadas, eu vou decorar essas danadas, eu vou chegar na frente do moço, eu vou responder. Eu estou usando os talentos que Deus nos oferece. O professor Raul também fala da cultura, talento da cultura. Nós temos capacidade de viajar, de conhecer outras culturas, de interagir com outros povos, de não julgá-los através do conhecimento. Então, muitas vezes a gente acaba escutando aqui, mas se você fica muito tempo junto com outras culturas, com a cultura hispana, você não vai aprender o inglês.
Não, cultura é cultura. Diversidade é diversidade. Quanto mais recebemos, quanto mais nos infiltramos, quanto mais bebemos dessa fonte, melhor utilizaremos os talentos. Nós não temos ainda as respostas. Por que eu falo mais espanhol do que inglês hoje? Quando deveria falar os dois, é claro. Por algum motivo há. Se a nossa cabeça tende mais para essa língua, fique o melhor possível. Vire maestro de espanhol, comece a escrever, porque em algum momento da vida isso vai ter a sua utilidade, porque não há folha que não caia, que não seja aproveitada. Então, são os talentos que Deus nos dá. Há outros talentos, os talentos da matéria, que são nos oferecidos. O dinheiro, quando ele é bem utilizado, ele tem a sua função belíssima. Por exemplo, sábado que vem, vocês vão poder usar essa função perfeita. Vão gastar tudo na festa do Dia das Crianças. Não é? Usar os talentos. Ainda agora bem, você falou, você pode nos ajudar uma horinha só lá nas tarefas das crianças? Eu disse, eu já separei o sábado. Aonde ninguém quer ir, me põe lá. É usar os talentos. Eu estou com saúde, eu tenho um sábado livre, não é? Não faz mal. Eu fico lá fora, como menos, emagreço, fica ótimo. Entende? Então, é não ter medo de usar os talentos que a divindade nos oferece. Então, o dinheiro tem a sua utilidade. É ótimo, mas desde que ele seja usado bem. E o professor Raul fala também do talento da religiosidade. Muitas pessoas dizem, o mundo já não cabe você definir uma religião. Eu não tenho religião, eu conduzo minha vida de uma forma. Perfeito. Desde que a conduta moral seja boa. O meu coração me enche ter uma filiação religiosa. Eu gosto de participar de uma filiação religiosa. Há pessoas que não. Não quer dizer que são ateus e tudo. Quer dizer como é que eu me comporto com os talentos. Porque uma coisa é fato. Nós, já nascendo com essa inteligência, nós temos essa chama, esse princípio vital. Por mais que muitos declarem, eu não creio em Deus. Alô, quem é? Eu não creio em Deus. Mas é dentro, é inevitável, é inerente ao que a gente deseja. Essa crença, ela já existe. Então o professor Raul fala que é importante esse talento do credo. E ele até exemplifica que a Madre Teresa, um dia, tirando uma pessoa dentro de uma lixeira, tirou aquele moço dentro da lixeira, deu banho nele, para que ele tivesse uma morte digna. E o moço olhou para ela e disse, qual que é o seu Deus? Porque sabe que na Índia está um dos deuses, né? E ela olhou para ele e disse, meu Deus é você. Mas qual é a sua religião? E ela disse, a minha religião é você. Então, desde que o nosso próximo seja a nossa fonte de ligação com Deus, é a nossa religião. É um outro talento, é mais um talento que nos reserva a vida. Um outro talento também é o talento de dividir uma arte. Há pessoas aqui que pintam. Imagina, se você pinta um quadro, você tem a arte de bordar, de pintar, de cantar. Dividir este talento é uma bênção. Porque os talentos, eles são exponenciais. Vejam que um ganhou, recebeu 5. Ele devolveu 10. E nós falamos que o talento é peso. E nós sabemos que no Evangelho ele fala assim, que nós só carregamos o peso que o nosso ombro pode suportar. Então é desse talento que Jesus fala. Quando nós temos as dores do mundo e dizer, eu não vou suportar isso. Aqueles 5 talentos que nós temos são os 5 talentos de quê? De fortaleza, de fé,
de boa vontade, de olhos abertos, de ouvidos abertos, de coração, querendo conseguir. Então não há dor que o ombro não consiga carregar. Não quer dizer que ela não doa. Não quer dizer que ela não machuca, não quer dizer que ela não faz chorar. Mas os talentos que nos entregam, o Deus de amor, o Deus de caridade, o Deus de fraternidade, o nosso Criador, ele chega pra gente e diz, olha, tá aqui, olha, eu te dou este peso. O que você vai fazer com este peso que eu estou te dando? Porque há pessoas que carregam pesos do mundo e sorriem. Quantas pessoas nós conhecemos que carregam o peso do mundo? Como é que está a vida? Vai levando, mas a gente sabe que a vida daquela pessoa não está fácil. Mas a pessoa te entrega um sorriso. Mesmo com tanta dificuldade. Porque o que ela está fazendo? Ela está devolvendo a Jesus em dobro e em melhor qualidade aquele peso que recebeu. Uma vez eu vi um professor, o seu Divaldo, dizendo, eu fico pensando que tem gente que diz, é quando eu quero morrer dormindo. Porque aí eu vou deitar e nem vejo, né? Já vou morrer dormindo. Ele disse, Deus me livre de morrer dormindo. Ele fala. Porque já pensou, você está aqui no centro, vamos supor, estamos aqui no centro, hoje é de noite, vamos dormir, e aí acordamos assim num deserto do Saara, entre duas tribos brigando, e não sei o quê, onde é que eu estou, o que está acontecendo? Se você não prepara o seu espírito para desencarnar, e vamos supor que com aqueles talentos que nós não utilizamos, chegamos num lugar não tanto quanto o nosso lar, porque a gente sempre imagina que chega do nosso lar para cima, né? Todo mundo é do nosso lar para cima, né? É do 7º andar para lá. Esquece que tem subsolo, né? Ou então tem ali um mezanino, coisa assim. Então ele fala, eu não quero morrer dormindo, porque vai que eu chego num lugar que é difícil para me acostumar. Então é isso. Às vezes a gente pensa, não, eu sou bom, eu faço tudo direitinho, eu vou no mínimo para o 6º andar. Nós temos que preparar a nossa partida usando o melhor possível os talentos que Deus nos oferece. Então é disso que a parábola fala. Como é que nós utilizamos este talento? Porque o Haroldo Dutra fala, é com dinamismo. Nós temos que usar o talento com dinamismo, não com loucura. Ele fala, tem gente que é agitada, energizada, não sei o que, eu faço, acontece, me dê aqui, não quero nem ajuda, faço tudo. Não. Ele fala, quando nós estamos lidando com os nossos talentos, nós temos que ter a humildade de aceitar a equipe, aceitar a cooperação. Porque quando nós aceitamos os talentos que Deus nos dá, nós nos fazemos sócios dele. Ele diz, olha, eu te entrego isso aqui. Eu te entrego uma reencarnação, eu te entrego um corpo sadio, eu te entrego uma família, eu te entrego uma inteligência, né? Vai me devolver o quê? Que é quando o Senhor volta e diz, então o Senhor voltou para cobrar o retorno. O que a gente entende disso? Não é aquela cobrança do homem mau, do Deus castigador, não. Ele vai dizer, olha, eu te dei oportunidades, e as oportunidades você não usou. Então, como é que nós vamos utilizar as oportunidades que estamos aqui? Tenho certeza que terminando essa palestra, todo mundo vai dar o nome para ti e falar, mês que vem eu quero fazer a palestra. Não é? Porque agora, por mais que nós gostemos da prata de fora, mas uma casa tem que valorizar os seus. É lindo receber as pessoas de fora, é maravilhoso. Mas aqui nós temos muita luz, muita gente boa, muito alunos estudando. E cada um deles, essa é a minha parte do puxar a orelha, tá? E cada um deles merece a oportunidade de expressar o que tem aprendido, de demonstrar, de devolver os talentos que tem recebido. É lindo receber as pessoas de fora, mas uma casa é feita na base dos seus moradores. Acabou o puxar a orelha.
E aí nós seguimos. Hã? Muito bem. Muito bem. Se alguém tem uma dúvida, essa parábola está no Mateus capítulo 25. Mas como eu disse, eu não queria me colocar só, né? Eu quero usar os meus talentos da melhor forma possível. Tem gente dormindo, mas não faz mal, quer dizer que minha voz é uma voz suave. Não tem importância. E o sono no centro do espírito é um tratamento, sabe, né? Então, quando alguém está dormindo, não se incomode, né? A gente tinha um colega, né, Dona Elisete? Não sei se você lembra. Um colega antigo. Era muito engraçado. Ele sentava assim, toda. E aí ele saía bem melhor. E daí, até com o tempo eu percebi, ai, ele não vem de tratamento, mas ele trata com ele aqui. É impressionante. Já caía. Então, são os nossos talentos. Então, não temos que nos esquivar disso. Mas essa semana nós recebemos na aula de coral, tá lindo, viu, gente, coral? Nós temos que estudar um conto do irmão X que fala da brandura, da brancura, coisa assim. Eu tenho aqui. Esse sim eu vou mostrar. Ele fala do moço que diz o seguinte: eu me preparei todo o tempo. Ele estava conversando que ele desencarnou e estava lá no departamento de inscrição ali, vamos ver quem é você. E eles, não, pode olhar minha ficha aí, que minha ficha aí é boa. Minha ficha é ótima, né? Eu fiz tudo direitinho, é lindo. E ele conversando lá com o moço lá da ficha, me manda logo aí pro 7º andar, porque o meu, ó, eu só fiz isso. Aí ele enumera, eu fiz isso. Mas aí, o moço escutando com a prancheta, né? Eu mesmo que fizeste mesmo, né? Eu fiz isso. Eu vi, você fez mesmo. Ok, então vamos ver lá como é que você fez. Me falta o talento da tecnologia, gente. mas Deus é mais. Ó, estou dizendo? Depois eu volto aqui para a gente conversar sobre isso. Olha, isso aqui. Quando Anésio Fraga deixou o corpo físico, ele, que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual, à semelhança de um lírio, tal a brancura de sua bela vestimenta. Pretendia viver nas esferas superiores, do 7º andar para cima, né? Respirar o clima dos anjos, alçar-se às estrelas, comungar a presença do Cristo, né? Então isso é ele e nós, né? Tipo assim, eu vou no centro domingo, uma vez por mês eu faço o almoço, não é? Eu contribuo mensalmente. Então a gente já meio que se acha. E o moço com a prancheta falou. Ele diz: o amigo paciente apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual possuía também apontamentos para o confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. Ele falou: você tem a sua ficha, mas nós aqui temos a nossa também, né? Então, atenção. Aí ele diz: mas não serviu a nenhuma... cultivei o dom da prece, somente em seu próprio favor. Então, atenção, quando a gente vai à noite, né? Ai, Senhor, muito obrigado, porque hoje eu dirigi bem, eu tive bastante cliente, nananana. Ai, que bom que o Matthew não levou minha casa, esquece na casa do Eti, né? Ana, você falou primeiro, respeitei a religião. Respeitei todas as religiões, isso mesmo. E o examinador sentou conferindo as anotações, mas não serviu nenhuma, não é? Cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, todavia não praticou, nunca aborreci aos meus semelhantes, entretanto não auxiliou a quem quer que fosse, confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício, calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, mas não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados, o consolo e a esperança. Então, às vezes a gente imagina que o nosso talento é: eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu nem falo, né? Eu nem me meto, eu nem me intrometo, eu nem dou opinião. Mas isso também é uma cobrança. Não se meter, não ajudar. Essa aqui está na minha ficha, vamos dizer, ela não falou muito. Mas tudo bem. É consolar, ouvir. A nossa amiga que falou aqui do nosso atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É ouvir. Ouvir a pessoa, só ouvir. Não dizer: sua roupa está feia. Não, vamos mudar de tópico. Que linda que você fica de bege. Que linda que você fica de bege.
fazer este bom hábito na nossa cabeça, transformar o negativo em positivo, mas de uma forma que nós possamos realmente utilizar essa ferramenta, essa verbalização, verbalizar o positivo no sentido do trabalho, não é na falsidade, não é na hipocrisia, é de verdade. Né? Eu vou fazer a palestra dia 15 de dezembro, Tiene, entendeu? Não vou ficar no shopping, não vou fazer compra. Tiene, põe meu nome aí. Eu não, eles. Né? No dia 15 de dezembro. Então, verbalizar o ato positivo, realmente construir isso na nossa cabeça, e não é de uma forma ilusória, é de verdade. Se eu estudei, eu vou fazer o teste, eu vou passar, porque eu estou com competência, porque eu tenho talento da inteligência. Aí eu não passei, Ana, como é que eu faço? Eu vou fazer o teste porque eu estudei, porque eu tenho inteligência da competência. Entende? Então, não é não fazer, não é ficar aquém do mal. É deixar de fazer o bem. Essa é a questão. Eu não faço mal nenhum, mas também não fiz o bem. A história é diferente, é fazer mais o bem. Porque os talentos aqui diz, quanto mais você recebe o peso, ele não fala qual é o tipo de peso, qual é o tipo da dor, qual é o tipo do sofrimento, qual é o tipo da dificuldade. Não. Quanto mais você dá, quando você tem esse peso, melhor você fica. Melhor nós ficamos em relação com Jesus. Nós viramos sócios. Sócios de quê? Dessa transformação mundial, dessa transformação planetária. Quando nós deixamos de trabalhar o neutro, quando deixamos de colocar a nossa vida no neutro e começamos a colocar no drive. Vamos fazer. Porque neutro não adianta nada, neutro é neutro. Ah, mas eu não falo mal de ninguém. Mas não mando elogio, não cultiva a amizade, não deixa de responder. Então, esse é a diferença. Então, é disso que eu queria falar hoje com vocês e comigo mesmo. Sobre os talentos. Nós temos os talentos. E outra coisa, muito importante. Hoje em dia nós vivemos mais. A nossa estrutura física, a condição desse país nos oferece a oportunidade de viver mais. Então nós temos mais tempo para usar mais ainda esses talentos. Então quem pensa que está fazendo 60, 70 e já fechou a conta, olha para o seu Givaldo. Né? Ano que vem ele faz 90. Seu Givaldo. Ele faz 90. E sabe o que é bonito? Já está agendado para março. Ele faz 90 em março e já fez a inscrição para ele fazer uma palestra, não sei onde, eu estava lendo. Falei, caramba, danado, né? E confiado, né? Eu faço 90, mas pode me colocar aí que eu vou trabalhar. Então, é isso. Não temos medo da vida. A vida é uma fonte de talentos. E quando terminar esta vida física, igual nós continuamos vivendo, porque vamos ter talento de trabalhar dentro de um centro, como ajudante espiritual, como limpeza, igualzinho, só não vamos ter essa belezura. Né? Mas o trabalho continua. Então, esse é o convite do domingo de hoje. Que nós utilizemos nosso talento. O melhor talento de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de ser esposo, de ser esposa, de ser trabalhador de uma casa, qualquer que seja a casa espiritual, filiação religiosa, talento no trabalho, como é que a gente pode ser o melhor companheiro de trabalho, na nossa vizinhança. Né? Então, esse é o que é importante. Para frente, tira a vida do neutro. Coloca uma plaquinha. Não mais neutro. D de drive. Ou de Deus. Bom dia, bom domingo, passem bem, sejam felizes. Obrigada.